Glórias a Deus. Podemos então ler o nosso texto bíblico que está lá no livro de Josué, no capítulo 3. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 1, que diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele a todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até ao Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvades entre vós e ela. Não vos entregueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de toda Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Que coisa tremenda, que texto profundo, né, amados? Nós vimos aqui Deus chamando a Josué para uma conversa, e nós vimos aqui Deus dando algumas ordens a Josué, e ali então Josué vem até aquele povo, e eu acho tremendo aqui, amados, que a primeira coisa Josué disse ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então veja bem, aqui nós aprendemos que para recebermos o milagre, nós precisamos o quê? Santificar. Amém? A gente precisa se preparar, precisamos estar em oração, precisamos estar nos consagrando a Deus para que nós venhamos receber o milagre. Porque o Senhor diz aqui, olha, que Ele irá fazer maravilhas no nosso meio. Então, qual é a nossa responsabilidade? Aqui a primeira pessoa que eles chamam aqui é quem? Os sacerdotes. Os sacerdotes são o quê? São os nossos pastores hoje, amados, que apacentam as ovelhas de Cristo, que estão liderando as igrejas. Mas veja bem, quando eu digo pastores de hoje, não é que todos são pastores. Tem muitos que são chamados e tem muitos que são colocados. Há uma diferença. Então, hoje nós sabemos que tem uma grande mistura no meio disso tudo. Tem pessoas que verdadeiramente são pastores consagrados, separados, ungidos por Deus e são conduzidos por Deus. Mas tem aqueles que entraram no ministério pelo favor de alguém, pela proteção de alguém, pela vontade humana, pela escolha humana. E no meio disso tudo, o que acontece? Essas pessoas começam então a meter os pés pelas mãos, começam a se envolver num monte de atrapalhadas. Por quê? Porque ela não foi chamada para desenvolver esse ministério. Ou então essa pessoa pode até ter o chamado, mas ainda não está preparada para o propósito de Deus. É muito imatura, o seu sermão é muito vago. Então, muitas vezes tem essa confusão toda. Por quê? Porque nós precisamos fazer assim como Josué, buscar em Deus. Amados, olha, eu já tive a oportunidade de congregar em igrejas, e eu e a minha família, por nós sermos muito dinâmicos na obra de Deus, nós muitas vezes as pessoas forçaram a barra em cima de nós. Eu lembro-me bem que uma vez me separaram para o ministério de diaconato. Quando eu fui para a oração e para o jejum, Deus falou que não estava naquele negócio. Depois, uma certa oportunidade também, me separaram para o presbitério. Quando eu fui orar a Deus, Deus falou que não estava naquela consagração. Você entendeu, amado? Então, tudo é no tempo de Deus. Depois eu fui fazer um curso teológico, fiquei 4 anos estudando, depois voltei para a minha igreja, ainda fiquei lá sendo moldado, vivendo dia a dia, e isso levou
tempo para quê? Para que eu viesse a amadurecer, a conhecer, a me preparar verdadeiramente para pastorear, porque é uma responsabilidade muito grande, amados. Mas infelizmente a gente vê uma grande confusão hoje instalada dentro da igreja de Cristo, porque tem um monte de gente que está fazendo o que Deus não mandou fazer, e pouquíssimas pessoas estão fazendo o que Deus mandou e chamou para fazer. Você entendeu? Então nós precisamos, em nome de Jesus, ter esse discernimento. Hoje a gente vê muitas pessoas machucadas, revoltadas, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de ninguém liderando elas, porque foram traídas, porque foram enganadas. Aí muitas vezes elas querem que isso seja uma razão para elas abandonarem Deus. E não pode ser assim, não é verdade? Não pode acontecer assim. Nós temos que entender o seguinte, que nosso Deus, ele é maravilhoso. Quando você está no intuito e no propósito de fazer parte de uma igreja, você tem que tomar alguns cuidados. Você não toma muitos cuidados quando você vai casar-se? Por quê? Porque casamento para o cristão, para aquele que verdadeiramente anda com Cristo, anda com Deus, o seu casamento não é provisório, ele é para sempre. Ele é até que a morte nos separe. Amém? É isso. O verdadeiro casamento é isso. É até que a morte nos separe, conforme nós fazemos essa declaração diante dos homens. Mas muitas vezes, amados, as pessoas não entendem que para que a gente venha ter um bom casamento, nós temos que tomar uma série de cuidados. Para nós congregarmos numa igreja, nós temos que ter uma série de responsabilidades, de cuidados, saber escolher, saber decidir. Para quê? Para que a gente não caia em armadilhas. Hoje tem muita gente que vai pela emoção, vai pelo momento de fraqueza que está vivendo. Está errado. Olha, quando você quiser verdadeiramente fazer parte de uma igreja, porque nós não podemos viver sem congregar. Hebreus 10:25 diz: não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Você entendeu? Então muitas vezes as pessoas querem usar da covardia, do comodismo, da preguiça, de uma série de situações para dizer: eu não vou mais não, porque todo pastor é isso, toda igreja é assim, toda igreja é assado, e começa a arrumar um monte de desculpa para jogar, para atirar contra a igreja de Cristo. Não adianta, isso é balela, amados. É balela. Olha, se você verdadeiramente, honestamente, sinceramente quer fazer parte do corpo de Cristo, você vai ter responsabilidade e vai tomar muitos cuidados. Porque veja bem, para mim ser inserido numa igreja, a primeira coisa que eu faço é o que? Eu vou orar e vou esperar em Deus. Senhor, aonde que o Senhor quer que eu venha congregar com a minha família? E vou esperar Deus me dar a direção. E vou esperar o tempo de Deus. Mas pastor, Deus vai descer lá do céu para falar comigo e com você? Não. O Senhor vai falar em todo o tempo. Ele não vai descer de lá. Ele já fala comigo e com você, como ele está fazendo agora aqui. Amém? Você crê nisso?